Olha, é com imenso prazer que a gente recebe hoje dois executivos fantásticos, que são uma referência nesse segmento. Eu tenho muito prazer de receber aqui Fernando Ruas, CEO da Francal, e o Abdallah Jamil Abdallah, que é o presidente do conselho da Francal. Eu queria fazer aqui um breve comentário sobre o Abdallah. Jamil Abdallah é um dos fundadores da Francal, sócio-diretor desde a década de 80 e durante mais de 50, 40 anos, ele esteve à frente da Francal, fazendo um trabalho incrível. Ele assumiu a posição de Charmin, a posição nesse momento, passando o bastão para o Fernando Ruas como CEO. O Abdallah é engenheiro industrial da FEI, foi presidente do Conselho de Administração da UBRAF, a União Brasileira dos Promotores de Feiras, de 2019 a 2021. Eu tenho imenso prazer de receber esses dois caras aqui, que são muito craques, e o Abdallah um velho amigo e o Fernando Ruas um novo e potencial amigo. Thaís. Fernando Ruas é CEO da Francal com mais de 25 anos de carreira e sólida experiência como executivo na indústria de alimentos, além de atuação nas áreas comercial, logística, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e planejamento estratégico. Apaixonado por resultados, com um olhar focado na experiência e entrega e experiência do cliente, reposicionou junto aos sócios a companhia como um ecossistema de negócios, colocando-a entre as principais organizadoras de eventos do país. Em 2024, foi indicado ao cargo de conselheiro da UBRAF, União Brasileira de Promotores de Feiras, atuando no desenvolvimento do setor no Brasil e América Latina. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Palavra de vocês, para darmos as boas-vindas agora, vocês aqui colocam. Bom, Cacá, sempre é um prazer estar contigo, conhecer você, Thaís. Você sempre deu muito suporte para as feiras que a Francal acontece, divulgando, mostrando e enxergando a tendência da Francal no decorrer de todos esses anos, entre altos e baixos, agora, felizmente, no alto, que a pandemia deu um pouco de trabalho para a gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês e trocarmos algumas figurinhas a respeito do mercado. Você, Ruas. Quero agradecer aí o convite. Sou caçula da mesa, né, no sentido do mercado, e é uma honra aí para mim poder dividir com vocês o que a gente está fazendo na Francal. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta que cabe aos dois e vocês podem falar um pouquinho cada um. A Francal tem sido uma figura central no cenário de eventos de negócios, né? Ao longo dessas 5 décadas, como vocês descreveriam a evolução estratégica da empresa ao longo desse período e como isso se reflete na posição atual da Francal no mercado? A pergunta cabe para os dois. Começa comigo? Vamos lá. Eu acho que a Francal, se você olhar a história da Francal, é uma empresa que ela já nasceu com o espírito de centralidade no cliente, né? Porque ela já foi fundada para fazer feira para os próprios sócios, né? Para o mercado de calçados, né? Quantos sócios, Abdallah, no início? 18 na época. 18 sócios, todos industriais do calçado lá em Franca. Começaram a fazer uma feira de calçados em Franca, isso em 69? 69. 69. E aí, ou seja, a empresa ela foi fundada com o olhar da indústria, do cliente que expõe, né? E isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Veio a feira de brinquedo, que veio com o mesmo espírito, foi a indústria de brinquedo que procurou a Francal, que já fazia a feira de calçados, veio o setor de papelaria. Então, esse espírito de não ser uma promotora de feiras, uma promotora de eventos que olhou para um mercado, viu oportunidades e foi atuar. Não, eram industriais que começaram a fazer feira para vender. Próprio negócio. Exatamente. Então, esse espírito de olhar do cliente já está ali no DNA da empresa, né? E aí, isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Outros Produtos vieram, outros eventos nasceram, né? Você estava comentando aqui antes da Natural Tech, né? Da nossa conversa em off. E aí, com a minha chegada, eu acho que foi essa junção de trazer uma visão de fora,
do setor de eventos, com esse espírito de centralidade do cliente, porque eu vim da indústria, e com um olhar de gestão, trazendo boas práticas do mercado para o mercado de feiras, o mercado de promoção de feiras, né? Então, acho que a evolução aí que a gente olha na Francal nesses 55 anos, eu acho que tem essa centralidade no cliente como a receita de sucesso aí, sempre buscando ouvir o cliente e buscar o interesse do cliente, né? Não sendo protagonista, mas deixando o protagonismo para quem é protagonista, que é a indústria, né? Acho que é isso, né, Abdala? Você descreveu muito bem, realmente a Francal, fazendo feira em São Paulo, em Franca, começamos em Franca, era uma feira que, para você ter uma ideia, demorava 15 dias. E não se desmontava a feira, esperava o ano seguinte para usar a mesma estrutura, apenas limpando ou pintando os estantes. E viemos para São Paulo. Quem era Francal em São Paulo? Né? Aqui a gente não tinha nenhuma base forte aqui em São Paulo. E por que viemos em São Paulo? Porque fazendo a feira de calçados na cidade de Franca, na época era uma cidade pequena, uma infraestrutura que deixava a desejar, não mais hoje é uma cidade liberando seus 400 mil habitantes, bem estruturada, e era difícil cativar os visitantes para ir na cidade de Franca para ver a produção de calçados masculino, que fundamentalmente lá em Franca se produzia sapato masculino e que não tinha aquela tendência de moda, de mudança e tudo mais. Ficamos em Franca por volta de 13 anos, aproximadamente, e aí falamos, vamos para São Paulo, vamos abrir novos caminhos. E chegamos aqui com muita humildade não quer dizer não capacidade, né? E fazer feira aonde aqui em São Paulo? Né? Quem mandava nas feiras de São Paulo era Alcântara Machado e a Guazelli, que dominava o Anhembi, basicamente. Né? E também alguma coisa na Bienal, lá do Ibirapuera. Fomos falar com a Anhembi, não tinha espaço, mas também nós não tínhamos tamanho para ocupar aquilo. Fomos falar com a Bienal, também tinha a Bienal de Artes a cada 2 anos, né? Cada 2 anos, e também a gente não tinha muito espaço. Vamos fazer onde a feira? Aí falamos, por que não fazer uma feira num hotel? E resolvemos fazer a primeira feira nossa no Hotel Hilton, ali na Avenida Ipiranga. Isso na década de 80, Na né, década de 80. Se não me engano, foi 82, alguma coisa assim. E a feira, que era só de sapato, veio o mercado todo expor na nossa feira. O sapato masculino, o sapato feminino, as bolsas, o sapato esportivo. E a feira decolou de tal forma que nós ficamos até com medo, devido à infraestrutura de um hotel, absorver tantos visitantes quanto aqueles que estavam presentes. E no ano seguinte a gente conseguiu um espaço lá na Bienal, lá do Ibirapuera. Mas a Bienal não estava preparada, não tinha estrutura para receber uma feira. Ela tinha estrutura para receber a atividade artística, né? Para você ter uma ideia, a gente não conhecia em São Paulo. Trouxemos pedreiros de Franca, trouxemos eletricistas de Franca. Trouxemos, era a nossa expertise, era Franca, não era São Paulo. Né? E felizmente conseguimos fazer a feira e foi muito bem sucedida, e de repente a gente começou a ser notado no mercado. E um belo dia em Franca foi Oded Grajew, que era dono de brinquedos Grow, que ele era presidente do Sindicato das Indústrias de Brinquedos do Estado de São Paulo, e dividia esse mesmo escritório com o setor de fabricantes de materiais musicais. Instrumentos, né? Instrumentos musicais. Para o mesmo. E ele chegou em Franca para vender produtos para o Magazine Luiza, que a sede era em Franca, para vender brinquedo.
Magazine Luiza, e manifestou ali um interesse em fazer uma feira. E comentou que havia falado com a Guazelli, havia falado com a Alcântara Machado, e que não deu liga. Não conseguiu prosperar a conversa. Aí o Magazine Luiza, que era tudo conterrâneo nossos ali, conhecido, mas você não fala com a Francal? Eu falei, mas quem é Francal? Bom, ele veio falar com a Francal, comigo e com o João Batista, que foi um sócio, uma pessoa que colaborou de forma extraordinária com a Francal, e deu liga. E esse ano de 2024, nós completamos 40 anos seguidos da realização da Brin, sobre a parceria com a Brinq, o Goncinésio, e também sobre a organização e toda a infraestrutura com a Francal. Então tem uma história de conquistar paulatinamente os mercados. Aí veio a feira de material escolar e tantas outras que vieram. Porque a gente, dentro da uma maneira simplicista de agir, e de uma maneira muito profissional de agir, a gente foi conquistando novos mercados e, felizmente, a Francal está nesse patamar que se encontra hoje. Olha, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria aqui fazer um agradecimento pessoal ao nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem a agenda da semana, toda semana agenda de eventos, de feiras, para ouvir essas histórias incríveis, interessantes do nosso segmento. E eu vou passar a fazer aqui uma... Não é essa pergunta ainda, né, Thaís, que eu vou direto para outra, não? Não, ainda não. Então, de qualquer maneira, eu queria só fazer esse agradecimento ao nosso parceiro, patrocinador, São Paulo Convention Visitors Bureau. Agora, Thaís, desculpa. Abdala, você trouxe aí alguns exemplos de setores de mercado, né? E a gente vê que a Francal, ela tem um portfólio bastante diversificado, são 15 setores da economia que vocês atuam através das feiras, e a Francal tem um papel crucial aí na questão de conectar as pessoas e, consequentemente, a geração de negócios. O mundo está muito dinâmico e a questão de relacionamento, né, de tecnologias vem mudando bastante, né, Ruas? Como é que vocês pretendem, para os próximos anos, manter e intensificar essas conexões? Bom, falar em manter não é nosso desejo. Intensificar, sim, né? Acredito que a Francal tem bagagem suficiente para que conquistemos novos mercados, conquistemos mais espaço nesse setor de feiras e, obviamente, com a mudança de geração. Por exemplo, o Ruas está com a gente desde o ano de 2019, né? E isso já trouxe para nós novas fontes de informações, novos modus operandi, e isso está nos colocando muito, como se diz, muito pronto para enfrentar os desafios futuros. Temos uma empresa que tem respeito do mercado, que é talvez o nosso maior patrimônio, além dos colaboradores que conosco trabalham. Temos respeito do mercado, temos uma equipe extremamente profissionalizada, tá? Uma equipe jovem. Sobre a batuta do Ruas, eu não tenho dúvida nenhuma, não é manter, é conquistar novos desafios e crescendo, porque eu acho que tem muito aquilo que a gente possa fazer e iremos fazer. Eu acho que um grande desafio que, quando eu cheguei, a gente colocou como prioridade era fazer um processo de gestão que criasse uma plataforma de negócio capaz de receber novos eventos. Isso foi acontecendo, né, Abdala? A gente, nesses últimos 5 anos, foram 6 eventos novos, né? Então, desses 16 eventos, 6 são novos, né? Então, a gente começou a receber ou criar novos eventos. Então, ter uma plataforma de gestão que suportasse isso, né? Então, é como se a empresa fosse uma central de serviços compartilhados. A gente, no mercado, usa esse termo para ter as áreas de suporte ali padronizadas, processualizadas, para estar pronto para você fazer
o que é o core do teu negócio. O nosso core é fazer feira, é fazer negócio, é fazer evento, né? Esse foi o primeiro movimento que a gente fez. Um segundo movimento é fazer isso de uma forma inovadora, né? Então, estar conectado com essas mudanças todas da sociedade. Então, a gente não pode ter gestores na empresa desconectados do que está acontecendo na sociedade, do que está acontecendo no mercado, antenados com tecnologia. Hoje isso é pré-requisito para ser um gestor da Francal. Você não precisa ser da área de tecnologia, mas você precisa ter um olhar, né? Um olhar para o que está acontecendo na sociedade, um olhar para o que está acontecendo na tecnologia e refletir isso nas estratégias dos eventos que a gente realiza. E aí foi um trabalho de implantar muita ferramenta, né? E aí, Thaís, quando você falou de manter, quer dizer, manter essas ferramentas, isso é importante, né? Em funcionamento, manter esses processos em funcionamento, e aí, como a Abdala disse, em evolução, né? A nossa proposta de ser ecossistema de negócio, acho que a gente vai avançar aí nesse assunto, é uma proposta de, em primeiro lugar, entender as necessidades dos clientes, entender as necessidades do mercado, saber fazer a leitura disso para transformar isso em oportunidade e, havendo a oportunidade, a gente ter a competência para executar, né? Usando tecnologia, usando dados, né? Ciência de dados, isso é um pilar que a gente está desenvolvendo, e usando a experiência, né? Aliar a nossa solidez, a nossa tradição de 55 anos, a tudo que tem de novo aí oferecendo as facilidades para a gente poder avançar. Então, acho que a receita do que a gente está fazendo na Francal é isso, e hoje a gente está em 2024. Esse processo de transformação começou em 2019, com a minha chegada, com a abertura que o Abdala deu para a gente realizar o trabalho, junto com o Daniel também, que é o outro sócio que está como co-CEO junto comigo. Toda essa transformação começou em 19 e olhando agora 24, depois de pandemia, que foi um susto, um divisor de águas, eu posso dizer para vocês que a gente está bem contente com o resultado que a gente conseguiu, não só financeiro falando, mas olhando para os mercados, o nível de satisfação dos mercados, né, e que a gente atende. A gente mede isso, né? A gente mede isso de forma profissional mesmo, né? Mensurável, e isso é uma coisa que nos orgulha muito, né? A gente tá muito feliz e vamos continuar nesse caminho aí, porque tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que eu posso ser testemunha dessa história de vocês, porque eu, pessoalmente, estou todo dia em feiras, então a gente percebe esta coisa. Mas eu queria realmente, nesse momento, tentar posicionar para as pessoas que nos assistam a coisa mais real possível do que está, para que as pessoas possam entender. Uhum. Com esse rebrand que foi feito agora recentemente, vocês criaram uma nova identidade, né, que vai permitir esse ecossistema para as feiras de negócio. O que realmente mudou com essa história? Porque depois eu quero entrar num tema aí que tem muito a ver com isso. Tá. Eu posso falar. O que mudou, na verdade, é uma conscientização da equipe da Francal. Uhum. Tá? A gente está pronto. Na verdade, a gente fez essa rebranding no sentido de mostrar o quanto a Francal ela é forte no mercado. Tá? Quanto a Francal está moderna no mercado, está atualizado no mercado. E, consequentemente, as pessoas que lá estão comprometidas com esse desafio de ser o ecossistema. Então, isso nos traz uma fortaleza muito grande de enfrentar desafios e vencer esses desafios. É um grupo de pessoas, de jovens que estão na empresa com capacidade de conhecimento e tecnologia a dispor também desse processo para que a gente possa realmente conquistar aquilo que a gente tem como planejamento e que vem acontecendo, felizmente. Abdala, foi mais, pelo que você falou, eu faço uma leitura aqui, foi mais uma questão de reposicionamento interno cultural, ou é um cultural para reposicionar a marca para o mercado? As duas coisas. Tá. As duas coisas, principalmente o cultural para reposicionar a marca no mercado. Uhum. Porque o nome Francal é muito forte. É muito forte. A gente não pode mais ser
pensado ser dentro da caixinha. Dentro da caixinha, falar, mas a Francal é sapato. Não. A Francal hoje é uma empresa que tem um portfólio fantástico. Acredito eu que dentro das empresas nacionais brasileiras, a Francal é talvez o que tenha maior portfólio, né, no mercado. Acredita não, essa é a que tem o maior portfólio das empresas brasileiras. Então, a gente enxerga também essa possibilidade de conquistar fora do Brasil também, focado na América Latina, por que não? E se isso a gente fizer, é para o bem do mercado. Por que não? Eu vou dizer para vocês, a Francal foi uma das precursoras da exportação de sapato no Brasil. Nós já fizemos feiras na Alemanha por 3 anos, fizemos feira na Argentina por vários anos, feira no Chile, feiras na Colômbia, no Paraguai, na Venezuela. Na América Latina, a gente abriu mercados para o setor de calçados. Tá? Obviamente, a PEX veio junto com a Bicalçados e deu continuidade a esse processo. Mas vocês abriram, abrimos essa possibilidade. E a gente se sente extremamente feliz de ter feito isso. E por que não fazer também com os setores, os 16 setores que a gente está trabalhando? A gente tem um respeito para isso e estamos preparados para isso, né? E com certeza, com o Fernando na cabeça do processo, e junto com a gente também, com a experiência e conhecimento do Daniel, eu não tenho dúvida que a Francal vai conseguir chegar nesse ponto, que é o nosso grande objetivo. Eu acho, inclusive, só para fazer um adendo a isto, um dos reflexos dessa história e de uma consciência muito legal que vocês tiveram, como se tivesse uma bola de cristal, a história do sapato ficou não mais tão importante para a Francal e migraram para um segmento que nasceu pequenininho, que eu fui no primeiro evento, que eu estou falando do exemplo da Naturaltec, que hoje é a joia da coroa da Francal. Um negócio que tem uma visão de saber que este é o produto certo, na hora certa, no momento certo. Acho que tudo isso faz parte desse negócio. Não é? Eu voltando um pouquinho no rebrand, já chegando na Naturaltec, como a Abdala falou, assim, a Francal tinha uma percepção para os produtos mais tradicionais, Abrim, calçados, escolar, a marca Francal era conhecida. Sim. Tendo como referência o calçados, sempre. Então a gente tinha Claro, o nome da feira de calçados era Francal, o nome da empresa era Francal. E aí a gente começou a ver no resto do nosso portfólio que isso não era muito bom. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, na Naturaltec, Biobrasil Naturaltec, a Francal nem todo mundo conhecia. Então, porque a Francal é uma feira de calçados, né? Então a gente percebeu isso. E nesse processo de mudança aí, a gente colocou isso na pauta. Isso foi uma iniciativa do Daniel, inclusive, né, de falar, a gente vai precisar reposicionar a marca da empresa. E aí, como a Abdala disse, um primeiro esforço para dentro de casa, né, ou seja, como é que a gente se mostra para o mercado? Como é que a gente vai organizar a nossa imagem para se mostrar para o mercado? Então, esse foi um primeiro movimento que a gente fez. E aí, depois, o movimento de organizar isso para fora. Né? Isso veio uma agência que é a Jor, que fez grandes trabalhos. Ela é a agência do Rock in Rio, Vale do Rio Doce e tal, e fez todo o trabalho nosso de reposicionamento de marca que a gente lançou agora, faz menos de um mês aí, a nova marca. E uma das pautas vamos manter o nome Francal, né? E aí a gente foi escutar o mercado. E aí, na escuta do mercado, veio esse ponto que o Abdala falou. Quer dizer, independente das pessoas associarem o nome ao calçado ou, propriamente, a uma promotora de feiras, a força do nome é muito grande. Então, aí a gente decidiu, né, o conselho decidiu ficar com o nome Francal, tirando feiras. Então, você vê que agora na nossa identidade visual, feiras saiu. E entrou uma assinatura, uma tagline ali de ecossistema de eventos, que é berço aí da nossa estratégia. A gente vai falar um pouquinho mais. Eu sei que esse termo está na moda, né? Mas não tem um outro termo para definir, né?
Você. Ruas, como novo CEO da Francal, quais são as suas principais prioridades em termos de metas estratégicas e que tipo de gestão você planeja em fazer para trazer mais destaque ainda para a Francal nesse mercado? Não tem uma grande mudança estratégica, porque vem desde 2019 num processo de transformação. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, quando eu cheguei, o meu combinado com a Abdala e com o Daniel era poder liderar o planejamento estratégico da empresa. Ainda como diretor de negócios, não tinha um olhar ainda de ser CEO da empresa, mas eu entendia que para o meu trabalho na área de negócios fluir melhor, evoluir, dar mais resultado, a gente precisava investir num planejamento estratégico robusto. Ou seja, organizar toda aquela experiência da Francal num plano, com metas, com indicadores, uma Prazos. coisa... Exatamente. Trouxe a Fundação Dom Cabral, na minha experiência anterior. Né? Na minha experiência anterior, eu já tinha trabalhado com eles. Tem um programa da Fundação Dom Cabral que chama Parceiros para a Excelência. Vieram nos ajudar. E ali a gente começou o processo. O PAEX? O PAEX, isso, parceiros. Isso. E vieram nos ajudar. A gente começou a construir o planejamento estratégico da Francal em 2019. E aí as transformações foram ocorrendo. É um programa que, aliás, eu recomendo para quem não conhece conhecer, que ele é muito transformador e ele oferece, não é uma consultoria, então é uma mentoria, quer dizer, a Dom Cabral pega na sua mão mesmo, junto, constrói junto com você e treina os teus gestores, qualifica os teus gestores. Eu tenho gestores todo semestre estudando na Fundação Dom Cabral, como parte desse programa, para prepará-los. Estamos falando da 7ª escola de negócios do mundo hoje, né? Então é até um privilégio para os gestores poderem estudar com o oferecimento da Francal lá. Bom, todo esse processo ali, fazendo essa transformação, mas acima de tudo tornando essa solidez palpável em processos, em tecnologias, né? Então dar sequência a isso, né? Esse plano ele está em andamento. A gente fez um primeiro bloco de plano de 5 anos, teve a pandemia, aí a gente teve que, na volta da pandemia, rever o plano. Revisitar, porque 5 anos sem pandemia já é hoje considerado um período longo. A gente faz, na metodologia, a gente faz 5 anos com revisão anual. Né? Então, ou anual, ou semestral, ou quando necessário. É dinâmico, né? É dinâmico. E aí, fizemos uma revisão, estamos no meio de um plano vigente de 5 anos de novo. Esse plano tem metas, esse plano tem indicadores, a gente mede, a gente está evoluindo nisso. Ele contempla ESG também? Totalmente, né? A gente vai falar, acho que um pouquinho mais disso, né? Mas assim, a gente hoje tem uma consultoria fazendo um levantamento sobre essa pauta dentro da empresa. Inclusive, né, falando um pouquinho de ESG e até falando um pouquinho das mudanças, aí a gente fez uma mudança na governança da empresa. A Francal tem 8 sócios, o Abdala, um dos sócios, o Daniel também um dos sócios, estavam na gestão do negócio diretamente ali do dia a dia. A gente mudou, junto com a Fundação Dom Cabral, toda essa estrutura de governança. Então, o conselho hoje da Francal, esses 8 sócios, eles têm um comitê do qual o Abdala é o presidente, o chairman. Esse comitê não são os 8, são 4, né, Abdala? Na verdade, a gente dividiu em 2 comitês. Um comitê que cuida do setor de feiras e montagem, né? São 4 pessoas, os sócios, que compõem esse comitê, e o outro comitê que cuida da área de loteamento e fazenda de imóveis, né? Que também são 4 pessoas. Então, nós estamos trazendo o conselho para realmente viver os momentos da empresa. E, obviamente, após 2, 3 anos, a gente troca, né? Legal. Então, o que está na área de Francal vai passar para a área de loteamento e vice-versa. E eu estou no comando desses 2 comitês, né? Mas, no fundo, a gente está no dia a dia, sempre aí com o Fernando, com o Daniel,
tocando o barco aí e vendo bons resultados e com muita confiança num futuro bem promissor para a empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Abdala. Baseado nisto também, de que maneira você, agora como chairman da Francal, pretende apoiar o Ruas, né, nessa transição? Qual é a sua trajetória? Eu já sei a sua contribuição, eu só quero que você passe para as pessoas, porque eu sei que eu, conhecendo como conheço... Seria ilógico, né? Eu não apoiasse. Mas qual a sua função como chairman dessa história? Como é que você pretende apoiar Não, essa veja, desde quando o Ruas entrou, e isso foi, na verdade, uma consequência da pandemia, né? Nós éramos em 3 pessoas, o Ruas, o Daniel e eu, no sentido de fazer essa revolução em função da pandemia. Então, nós 3 sempre estamos juntos. Agora, com definição de funções. Mas eu acredito que nós, os 3, continuarão também trabalhando em prol. Obviamente, tem um comandante na parte operacional do setor de feiras, que é o Ruas. E a gente sempre troca as ideias, a gente sempre está junto. Eu, por exemplo, eu vou quase todo dia, ou todo dia na Francal, até mesmo quando tem home office, eu vou lá. Eu sei. Está acompanhando de perto, né? Então, o Ruas também tem total disponibilidade, total liberdade da gente fazer esse trabalho em 3 mãos, né? Não 2 mãos. São 3 pessoas que, na verdade, fazem o comando, mas o Ruas que dá a linha da conduta. Então, não tem como deixar de apoiar o Ruas. Claro, não. Né? Totalmente. Não tem nem como, nem porquê. Pelo contrário, se ele está sendo colocado lá é porque nós queremos e precisamos dele. Claro. E a Francal ela tem feito parceria com o Joint Venture, com a BWT, operadora de turismo, para conseguir aí outros setores e serviços, né? Tem também o Tune. Como que essas iniciativas contribuem para o planejamento estratégico, Ruas, que você estava falando, né? Dentro da linha do core, e como essas iniciativas vão acelerar o processo de expansão da Francal? Tá. Aí entra no ecossistema, né? Então, o que é ecossistema? Tentando trazer uma definição mais palatável aí para todo mundo, né? O que a gente entende por ecossistema? Bom, quando se tratar de eventos, quando se tratar da cadeia produtiva que a gente atende, e olhar para a geração de negócio, a gente está em todas essas oportunidades, né? E fornecer toda a estrutura necessária para esses mercados que querem trabalhar sua geração de negócios com eventos, com ativações. Então, basicamente é isso. E aí, o que a gente identificou? A gente identificou, dentro da cadeia de eventos que nós estamos inseridos aí há todos esses anos, muita oportunidade, né? Oportunidade, sobretudo, para dar um suporte e um atendimento melhor para a nossa atividade fim. Porque a nossa atividade primária é fazer eventos para geração de negócios, né? Mas a gente percebeu que, olha, não tem uma agência que trabalhe com as características que a gente entenda, uma agência de turismo que trabalhasse com as características que a gente entende como deveria ser. Claro que tem empresas fazendo o trabalho delas, fazendo bons trabalhos, mas a gente via necessidades que não estavam sendo atendidas. Conversamos com o mercado e decidimos, a gente mesmo, procurar um parceiro. Obviamente não é a nossa expertise, então veio a BWT nesse contexto. A BWT, ela não é uma agência de viagens, ela é uma operadora, ela compra no atacado e vende para as agências de viagem. Se eu não me engano, ela é a 4ª do mercado. E aí a gente fundou, junto com a BWT, a Tune, que está começando agora a operar, né? Acho que a primeira feira que a gente vai realmente fazer um trabalho já é para escolar, que é em agosto, a gente já está fazendo. E basicamente o que a gente faz? A gente pega dados e transforma em estratégia para facilitar a viagem e a estadia dos nossos expositores e dos nossos visitantes. E fazer isso de forma ativa e não passiva, como é o comum aí no mercado. Isso é um exemplo. Tem a montadora, todo mundo conhece aí no mercado a história da Estrutural, que na pandemia
a gente decidiu que a estrutural seria absorvida pela Francal e montaria só a infraestrutura da Francal. E tem feito isso muito bem, né, Abdala? A gente é um grande diferencial do nosso negócio, a gente ter a montadora, a gente resolve muita coisa com isso. Atende também parte dos nossos clientes, principalmente aqueles clientes que querem projetos mais sustentáveis, mais simplificados. A gente tem feito projetos também para os nossos clientes. A ideia agora, a gente está reestruturando os processos dessa empresa para ela voltar para o mercado, ela vai voltar para o mercado com uma outra cara e poder expandir o atendimento dela, não só para os expositores da Francal, mas também para o mercado. Então isso vai acontecer. E aí tem outras coisas que a gente está pesquisando como oportunidade, né, da parte de infraestrutura ali para o evento, né, a parte de serviços, que em breve a gente vai vir com bastante novidade aí também. Né? Eu acho que é importante. Aí, assim, a parte de ESG, como eu falei, eu estava falando antes, a gente tem uma consultoria trabalhando nisso, né? A Francal já faz, tá? Há muitos anos. Há muitos anos, exatamente. A Francal foi a primeira empresa a pensar nessa coisa de quando termina a feira, o que é feito com aquele material, com os tapetes, foi a primeira empresa que eu me lembro bem disso aqui. Até por força da própria Naturaltech, né, que é um mercado absolutamente comprometido e engajado com isso. Então, há até uma cobrança, né, Abdala, deles para conosco. Mas, independente disso, a gente está olhando isso em nível de detalhe como nunca se olhou. Lembrando que a ESG, governança, a gente estava falando de governança, então além do social e do ambiental, tem a governança, a gente estava falando antes aqui de governança, para vocês verem como a gente está trabalhando isso com muita seriedade, né? E depois dessa consultoria, ela mexe em todos os aspectos, desde a questão da coleta, até a questão de certificação, a gente quer buscar uma certificação de ESG, então esse trabalho ele se encerra no final do ano que vem, aí a gente vai estar com uma estrutura bem robusta para mostrar para o mercado do que a Francal vai fazer em termos de ESG. Eu acho que vocês até já respondeu as próximas perguntas que eu iria fazer, a próxima pergunta, mas considerando o cenário atual, com essa história da transformação digital, as mudanças que estão acontecendo, como é que vocês estão se adaptando a essas mudanças? Pergunta cabe para você. Muito bem. Muito bem. Eu vou voltar aí a 3 anos atrás, né? Tentou-se fazer digitalização de feiras. Feiras não online. Presenciais, que pudessem ser. Todas as feiras vão acabar. Não vai ter mais feira, vai ser mais fácil, menos oneroso e blá, 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 blá. Lamento e agradeço de não ter dado certo, porque nada muda o contato físico, né? E você, Cacá, que cobre todas as feiras aqui em São Paulo, vê que a tendência e aumento de participação de visitantes na feira e também expositores é bem notável. Você sabe que tem uma frase que o nosso saudoso João Batista falava, que eu repito incansavelmente. Ele falava que a gente continua fazendo feiras como os fenícios faziam há 5.000 anos atrás. Então vinham as pessoas de várias localidades e traziam mirra, outros traziam peles, e lá faziam os seus escambos. Nos AMBs da época, eram praças públicas, né, que se reuniam, e nada muda a história do olho no olho, de conversar. Então, isso é uma tônica, né? Sem dúvida. O comércio do mundo começou a ser em troca. Claro, o escambo. E presencial, né? Presencial. Eu falei isso na época, né? Foi uma aposta. Quando estava se falando, e havia o medo do desconhecido, né? Tanto de plataforma que entrou em contato com a gente para fazer, e feira 3D, e aquilo, e isso, e não desprezando essas iniciativas, eram boas iniciativas, precisavam ser feitas e testadas. Eu falava para eles, o ser humano, ele é um animal gregário. Então, tá no nosso DNA, a gente precisa se encontrar. Troca, né? E a aposta a gente falava, as feiras vão voltar. E no nosso caso, a gente só voltou em 22, né, Abdala? 22. A gente
Mesmo em agosto ali de 21 estando liberado, os mercados que a gente atendia não se sentiam confortáveis e a gente esperou. Voltou com uma força incrível, né? E a gente está vivendo esse bônus ainda dessa valorização do presencial, do encontro, agora, sem desprezar esse movimento tecnológico. Quer dizer, como que eu alio? Ele agrega só. Isso, claro. Agrega. É um complemento, é um potencializador, né? Ele tem que estar presente, mas o pilar da feira é presencial. É o encontro, né? Você, Thaís, para a gente. Eu queria saber como é que vocês pensam em fortalecer as parcerias com os clientes e stakeholders da Francal, num contexto que, pelo que vocês falaram, parece que já está também no DNA da Francal, que é o cliente no centro de tudo, com criação de valor. É o cliente no centro de tudo em função do mercado, que o foco maior é o mercado. Vamos lá. O que é uma feira? Né? É uma exposição de quem quer vender com uma visitação de quem quer comprar. E isso gera negócios ou alavanca possibilidade de negócio. Então, esse é o foco principal nosso. Sempre fortalecer, trazer força para quem quer vender e para quem quer comprar. E para isso a gente tem que montar o cenário melhor possível para receber as duas partes e gerar esses negócios de uma maneira mais objetiva possível. Feira não é apenas ir lá ver. Não, você tem que ir, sentir o que é que está te ajudando. E a gente procura, inclusive, por exemplo, nós temos rodada de negócios dentro das nossas feiras, que não é uma coisa, não, vamos fazer uma rodada de negócio, quem quer vender? Não, nós consultamos os visitantes, o que vocês querem e o que vocês precisam comprar, e a gente seleciona dentro do hall do portfólio do expositor. Olha, tem o cara que quer comprar esse tipo de produto. Você quer participar da rodada de negócio? Então, existe um link, né, para fortalecer o princípio básico da feira, que é gerar negócios. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente tem que fazer é cada vez melhorar essa interatividade, dar melhores condições. Ele falou aqui da nossa empresa no turismo, de trazer. Nós queremos trazer gente com custo menor, com a maior comodidade possível, na maior rapidez possível, para que ele fale, eu vou porque vale a pena eu ir, como trazer os expositores que também tragam oportunidade para quem quer comprar. E a experiência do cliente já começa, né, na logística dele chegar até a gente tem que organizar a escuta, né? Sim. Então, ouvir o cliente, né? Ouvir o expositor, ouvir o visitante. Então, esse é um primeiro ponto aí que faz a gente conseguir fazer uma entrega a contento, né? Aquilo que o cliente quer. Às vezes a gente fica cobrando, inventando e não perguntou para o cara que mais interessante. Exatamente, né? O que ele quer. Então, organizamos a escuta dentro da nossa estrutura organizacional. A gente tem área só para isso. Escutativa, né? Exatamente. E transformar essa escuta em estratégia. E aí veio o turismo de negócios, que é a Tune, e aí vem a história da montadora. E tudo que a gente está fazendo na montadora é baseado em escuta. Tá? Sempre uma coisa interligada à outra. Aliás, a próxima questão, vocês já praticamente responderam, mas como última questão aqui, eu queria saber o seguinte: vocês têm uma proposta de se tornarem líderes na América Latina no segmento de eventos. Tem muitos desafios pela frente. Uhum. Como é que vocês pretendem encarar esses desafios? Vocês já responderam parte disso, mas se tiver alguma coisa a agregar como final... Eu acho que tem, para a gente não ser repetitivo, né? Fora do que a gente já falou, assim, a gente, passando por todo esse processo de transformação, a gente entende que isso é aplicável não só no mercado brasileiro, mas fora também, né? E a Francal, ela por ser uma empresa 100% brasileira,
A gente sabe muito bem como que funciona o mundo dos negócios, os fundos, eles estão batendo na nossa porta, né? E quer dizer, e como que eu crio estratégia para poder ter uma alavancagem, por exemplo, né, de fundo e tal. Então, tudo isso a gente está pensando, mas o que a gente está fazendo no negócio, ele tem esse viés. Ele falou, olha, isso aqui que a gente está fazendo, essa organização que a gente está fazendo é para ganhar a capacidade de escalar o negócio, né? Se a gente vai escalar com recurso próprio, se a gente vai escalar com fundo, a gente ainda não decidiu, a gente está nesse processo. Mas o nosso olhar é conectar o Brasil com a América Latina. A gente sabe que tem esse desafio. O Brasil, ele é bem desconectado da América Latina. A gente sabe disso. Apesar da gente ser o maior país do continente aqui da América do Sul, a gente não fala espanhol. Nós não temos logística integrada com a América Latina. Temos desafios, temos dificuldades. E a gente aposta que o Brasil ele vai ter que resolver essa questão porque ele é o grande país da América Latina. Né? Então, estamos de olho nisso, faz parte da nossa estratégia, estamos trabalhando, tem algumas decisões ainda para ser tomada, mas em breve vocês vão ver os nossos movimentos aí nesse sentido. Bom, como a gente falou bastante sobre ESG, na questão um pouco de governança e um pouco na linha de ambiental, eu vou mudar um pouco aqui o que eu ia perguntar para vocês e levar o ESG para a questão da inclusão e diversidade. Então, como é que a Francal trabalha isso dentro de lideranças, equidade de gênero, né, um público que tem necessidades especiais, enfim, falando de inclusão? Com total abertura. Total. Em todos esses setores que você disse, a Francal acata, recebe, valoriza, né? Isso a gente aprendeu lá em alguns anos. Lembra do Instituto Ethos de Responsabilidade Social? A Francal foi uma das fundadoras, ajudou a fundar esse Instituto Ethos, né? Então, ali começou o princípio da gente trazer pessoas com dificuldades de motora, visual, e muitas dessas pessoas começaram a trabalhar com a gente nas recepções das feiras, né? E dentro da empresa também tem uma abertura total para receber essas pessoas que têm dificuldade, ou gêneros, ou o que valha, né? Total. O mundo tem que aceitar. É uma coisa tão lógica isso. Exatamente. Que tem que aceitar. Às vezes até dá um certo, mas tem que aceitar. Precisa aceitar. A Francal tem mais, a liderança da Francal dos gestores é mais feminina, embora no board, conselho, né, porque os sócios agora tem, né, agora no conselho da Francal agora são três mulheres, né, de 8, 3 são mulheres, então já começa a ter uma representatividade maior. Exatamente. E a gente, quando revisitou o planejamento estratégico, passou por revisar visão, os valores, a missão, e o tema diversidade está ali presente como um pilar, inclusive, e a gente pratica isso no nosso dia a dia, aprende, né, porque não temos a pretensão de achar que a gente sabe tudo, mas é uma coisa que a gente valoriza, é uma empresa, inclusive, uma empresa aberta. Muito bom. Né? E a gente sabe que quanto mais diversa a equipe, mais rica a equipe, né? Também cada um traz a sua visão de mundo e conhecimento. Muito Exato. Bom. Bom, eu queria aproveitar para agradecer demais, imensamente, a participação de vocês dois. Para nós e para quem nos escutou, foi um momento legal, de aprendizado, de muita coisa nova que está acontecendo. Essa mudança que a Francal está passando vai ser maravilhosa, eu tenho convicção disso. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a participação do nosso patrocinador nesse momento, que é o São Paulo Convention Visitor Bureau, com a nossa agenda da semana, que nós temos toda semana no nosso canal, lá no C3 TV, e agradecer muito ao Abdala e ao Ruas nesse momento. Sua despedida. Abdala, foi um prazer te ouvir. Parabéns por ter conduzido com tanta maestria a empresa até aqui. É uma empresa brasileira que a gente fica com muito orgulho.
Ruas, te desejo todo sucesso, certeza que você vai fazer voar cada vez mais alto, cumprir o planejamento estratégico, e contem conosco, porque vocês precisarem, a casa está aberta. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado, fiquem atentos às próximas edições, e o Feiras e Negócios podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo episódio. Fiquem à vontade. Bom, Cacá, Thaís, nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco da Francal, mostrar a nova realidade da Francal e mostrar os propósitos de cada vez fortalecer essa atual realidade. Sempre fortalecendo, pensando em crescimento, pensando em solidificação de uma empresa que nasceu há 55 anos atrás e esperamos que outros 55 virão cada vez mais fortes. Isso aí, agradecer vocês, obrigado por poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Acho que vão ter outras oportunidades e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E a gente continua. Até lá.